sejam bem-vindos, né? E tu quer começar a se apresentar, dizer quem é a Renata? Pode E aí ser. depois eu me apresento. Depois vamos lá. Então vamos lá, gente. Primeiramente, assim, eu queria dizer que tudo é muito novo pra gente, né? Tanto para mim quanto pra Mônica. A gente nunca fez algo do tipo, mas Uhum. dessa nova situação, da nova conjuntura, a gente precisa se adaptar às tecnologias. Então a gente decidiu fazer e levar um pouco mais de conhecimento para vocês. Então, meu nome é Renata, como acredito que a maioria saiba, mas para quem não me conhece, meu nome é Renata Araújo. Sou professora de ciências do município há algum tempo, há alguns anos. A gente não diz, né, quanto tempo, porque não entrega a idade, não rola. Então, somos professoras da escola Padre Oswaldo Chaves, Mônica e eu. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre, né, essa pandemia, sobre a parte mais biológica, né, como é que se dá essa transmissão, o que é um vírus, e essa parte mesmo de superação diante dessas adversidades. Então, a Renata é essa professora louca, sem juízo, mas que ama ser professora, ama os meus alunos. Quem já foi meu aluno sabe o quanto eu os amo e o quanto eu gosto de fazer parte e de contribuir com a vida de cada um. Então, eu acho que é isso. Vamos lá, Mônica, você. Então, quem sou eu, para quem não me conhece, né? Eu sou a Mônica Ximenes, sou professora da Escola Padre Osvaldo, e também, como a Renata diz, a gente não diz quantos anos tem que está né, sendo professora, porque vai entregar a idade, pode ter certeza. E assim, eu sou psicóloga clínica. Não sou a psicóloga da escola. Na escola existe psicólogo que é o Walter, mas eu sou psicóloga clínica. Então, na escola Padre Oswaldo, eu sou realmente professora. E eu sou a mãe da Vitória, a mãe do João Pedro, a esposa do Regis. E aí, acho que mais do que apresentado, vida profissional e vida pessoal, tá? É isso E aí, aí. essa live, né, ela foi pensada, na verdade, ela foi sugerida pela nossa colega, né, pela Iracema, que foi que deu o pontapé inicial. E assim, ela foi Verdade. pensada, a gente abordar três áreas de conhecimento, que é a biologia, a educação física com a nossa colega Joana e a psicologia. Então, essa live, ela não termina hoje. É assim, ela vai ter uma continuidade na semana que vem. Então, assim, hoje vai ser esse olhar biopsico mesmo, e depois vem a questão corporal. E vai ser dividida em dois momentos, né, Renata? Vai começar com Isso, você, né? exatamente. Vai trazer o teu olhar e a gente procurando essa interação. E em seguida eu vou falar mais sobre as questões mesmo ligadas à psicologia, às inquietações, às angústias e o sofrimento que esse desafio todo que a pandemia vem nos colocando e que é preciso a gente encontrar soluções e saber qual é a melhor forma e estratégia de lidar com essa situação. É, essa habilidade. Exatamente, né? Dar um beijo aí pra esse povo que tá dizendo que me ama, Celinha, Joana, Juliana, Wellington, todo A mundo minha aí. Tô irmã acabou de emocionada, né? Que entrar. a gente tava esperando, sim, 5 pessoas, 7 pessoas, a gente tá com 26, olha aí. Um grande número, né? Tô surpresa. Então vamos lá, né, gente? Como a Mônica falou, desculpa, é porque né, nosso grupo ele é tão unido que tem essas trocas, né? Sem Normal. problema. Mas assim, a gente vai falar um pouco porque eu acredito que para a gente cumprir as medidas de enfrentamento, para a gente conseguir lidar com isso, a gente precisa conhecer. Eu não consigo seguir e fazer algo se eu não conheço. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente lidar com tudo isso que está sendo solicitado pelos órgãos públicos e tal, é o conhecimento. Então, é por isso que eu decidi que primeiro a gente falaria um pouco do que é o vírus, né, de tudo isso, a Sim. necessidade de cumprir todas as medidas de contenção, e para depois a gente tentar ajudar de alguma forma também de como lidar com tudo isso que é muito novo para todos nós, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que se trata de uma doença causada por vírus, como tantas outras aí que a gente conhece, como uma gripe normal, como cachumba, rubéola, sarampo, tantas outras doenças que também são causadas por vírus, né? Que tem aí o mesmo princípio, claro que vai mudar aí o agente. Mas o que que é, né?
os vírus, eles por muito tempo, e ainda gera uma grande dúvida aí no meio do meio científico sobre ser ou não ser um ser vivo. Porque os vírus não têm células, eles não têm metabolismo próprio, eles não conseguem fazer aquilo que todos os seres vivos fazem sozinhos, eles não conseguem. Eles precisam de um lugar, de uma maquinária que trabalhe para eles, que no caso são as células. Então, à medida que um vírus ele entra numa célula, ele se utiliza daquela célula para trabalhar para ele. A célula muito ingênua não reconhece que é um agente que vai prejudicar, vê ali aquelas proteínas e começa a sintetizar. Só que mal sabe ela que ela está fazendo cópias de agentes que vão acabar prejudicando, né, o seu próprio corpo. Por conta disso, eles são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de uma célula para poder se reproduzir, para poder ter seu metabolismo, para fazer tudo que ele tem que fazer. Eles são formados de forma muito simples, só tem uma cápsula proteica, né, e um material genético dentro, que pode ser DNA, RNA ou os dois, né, um fragmento muito pequeno. E essa camada em volta, ela é composta também de gordura. É por isso que a gente fala muito da questão de lavar as mãos. É por isso que eu digo que quando a gente conhece, a gente sabe por que determinadas medidas são tomadas. Então, o conhecimento é a chave para tudo. Oi? Eu acho que a partir do entendimento fica mais fácil você mudar o teu comportamento. A partir do momento que eu sei por que eu estou fazendo isso, eu acho que facilita você se comportar de uma maneira diferente que seja mais proveitosa para a tua vida. Exatamente, porque às vezes você tem que lavar a mão. Mas por que eu tenho que lavar a mão? Né? Por que eu tenho que usar água sanitária, por exemplo? Então, quando eu sei, as coisas começam a fazer sentido, na verdade. E aí eu acredito que fica mais fácil seguir. Então, como eu falei, eles não têm maquinária, são seres que não têm células, e aí por isso que gera essa discussão aí no meio acadêmico. É ou não é seres vivos? São ou não são, certo? E aí a gente entra especificamente no grupo que está tão em auge, né? Fala o boom, que é o bendito coronavírus. Só que aí, Mônica, eu percebo que às vezes a gente meio que se confunde. A gente vê tantos termos que ninguém sabe, ou seja, algumas pessoas não sabem o que é. O que é o coronavírus? O que é a Covid? Sabe? Então, assim, a gente precisa primeiro entender o que é cada coisa, certo? Então, um dos termos mais usados é o termo coronavírus. Só que o coronavírus, na verdade, ele não é o vírus, ele não é a doença. O coronavírus é uma família de vírus que causa aí uma série de problemas respiratórios. Das 7 linhagens que se conhece de coronavírus, 4 mais ou menos aí não fazem tipo nada, causa aí uma gripe, um resfriado. Nós mesmos já podemos ter nos contaminado com algum tipo desse vírus e nada ter acontecido. É por isso que se fala novo coronavírus. Então, que é um novo indivíduo dessa família. Tranquilo, Mônica? Tranquilo, galerinha? Só lembrando também, Neuza, beijo, mulher, te amo. Meus ex-alunos me matando de orgulho, mulher. E aí, Mônica, o coronavírus é essa família. Tranquilo até aí? Só uma coisa, né? Pra gente não esquecer. Me perdi. Fui olhar aqui e me perdi, enfim. Eu acho que tu estava falando da família, né, do vírus. Isso, porque o vírus e a doença, né? Que são 3 nomenclaturas diferentes para a gente poder entender exatamente, que é cada uma, como são batizadas, porque são batizadas assim. A gente tem um coronavírus que é uma família de vírus, né, e tal, que causam doenças, né, respiratórias. O vírus específico que está causando essas doenças são, no caso, o SARS-CoV-2. Que aí sim, é o vírus específico que causa a doença, que o nome da doença é Covid-19. Então, a gente tem 3 coisas. A gente tem o coronavírus, que é a família de vírus. A gente tem o SARS-CoV-2, eu não sei se é assim que pronuncia direito, que é o vírus específico que causa a Covid-19, que é a doença. Certo? Deu para entender? Renata, e às vezes eu vejo as pessoas
confundindo, inclusive para pronunciar, chama o Covid, mas na verdade é a Covid, Exatamente. não é? É a Porque é a Covid, porque é a doença. doença. Exatamente. Lembrei que eu ia falar, é porque eu me perco. Só avisar que se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer, que depois assim a gente vai tentando responder as perguntas de vocês, se tiver alguma dúvida. Então, Mônica, outra coisa, outro fato interessante é que esse vírus, ele já teve representantes que causaram outras doenças, né? Outras situações, como o SARS, que foi a síndrome respiratória aguda, né? Síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu na China em 2002. E o MERS, que foi uma síndrome também respiratória do Oriente Médio, que aconteceu em 2012. Ambos também foram causados por indivíduos da família do coronavírus, certo? E aí, outro fator importante que eu percebi que muita gente no início falava, é uma gripezinha, não é nada demais e tal, porque existem, por exemplo, doenças que têm um nível de contaminação muito mais alto, né? Existe uma nomenclatura que é o R0, que é para o índice de contaminação. Então, é a quantidade que uma pessoa infectada consegue infectar outras pessoas. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, com o sarampo, o coronavírus, uma pessoa infectada, o R0 dela é 2,6. Então, em média, uma pessoa consegue, né, contaminar entre 2 a 3 pessoas, por exemplo, mais ou menos. E o sarampo, que é uma doença que já vem altamente, né, a gente já conhece, já ouve falar há muito tempo, a taxa de contaminação é 10. Então, assim, Então, vai, meu Deus, que louco, como é que pode, né? Então, como é que pode se porque eu esse tenho medo aí... todo, né, do coronavírus. Exatamente. Então, Por porque quê? esse Porque medo então todo. por que a gente nunca viu algo do tipo sobre sarampo, né? E Uhum. aí os infectologistas, eles falam, né, que tem a ver com o quê? Tem a ver... A primeira coisa, né? O coronavírus é uma doença nova. Ninguém sabia, não se conhece. Então, tudo que está sendo feito do final de 2019 para cá, que foi quando o primeiro caso surgiu lá na China, foi dia 31 de dezembro de 2019, que foi o primeiro caso registrado. Então, a gente tem muito pouco tempo que os cientistas estão aí, a ciência está estudando, mas não tem muito sobre o quê. E outra coisa que preocupa é que a segunda coisa, na verdade, é que o sarampo já tem vacina, né? A Covid não. Sim. E o nível, a taxa de pessoas assintomáticas que contaminam no Covid é muito grande. Então, é essa a preocupação. Porque o que acontece? Eu posso não estar sentindo nada, né? Estou assintomática, não tenho nenhum dos sintomas. E aí, o E que ainda tem um acontece? risco, né? Eu contraio o vírus, né? Eu sou portadora do vírus, não tomo as medidas protetivas. E aí, o que acontece? Eu saio contaminando um número muito grande de pessoas. Então, essas são as diferenças básicas, assim, dessa preocupação e do nível, né, que tomou tudo isso. Certo? Podemos Renato, eu acho que continuar? alguém perguntou se. Eu acho que é mais ou menos essa a pergunta da Rita de Cássia. É uma diferença entre a gripe comum e você está com gripe comum e com Covid. Se tu conseguiria responder essa, a A diferença. diferença, a primeira Eu é o acho que agente não é. causador, que é o vírus, né? No caso, a gripe é o H1N1. E o corona, a Covid, no caso, é um outro tipo de vírus. Os vírus, eles têm uma grande diversidade e eles também têm um potencial de sofrer mutações, por exemplo. É por isso que no caso da H1N1, todo ano existe aí uma campanha de vacinação. Por que eu me vacinei uma vez, eu adquiri os anticorpos e eu tenho que me vacinar de novo? Porque o vírus ele consegue passar por um processo de mutação, vamos dizer assim, e vir mais forte. Então é por isso que todo ano precisa ter. Então a diferença básica é o agente causador, né? Que são vírus diferentes, de espécies diferentes, e que esse atual, que é o coronavírus, não se sabe muito sobre ele ainda. Diferente, por exemplo, do vírus da gripe normal ou do vírus da H1N1. E há o risco também, em algumas reportagens eu li, aliás, que pode haver uma mutação também do coronavírus, né, passar de um país para outro, inclusive no Brasil E existe essa suspeita de haver uma mutação, o que dificulta mais encontrar uma vacina ou um medicamento que
né, que faça a pessoa melhorar ou ficar boa da doença. Exatamente. Esse potencial que ele tem de conseguir se reinventar, vou dizer assim, né, de sofrer mutações, é que causa esse grande problema, né? Porque aí pode ser que quando esteja chegando a vacina, sei lá, ele consegue se sofrer esse processo de mutação e acabar não sendo assim. Então vamos lá, seguindo. E aí as formas de contágio. Eu acho que eu já falei do Covid, R0, sarampo, e as formas de contágio, né? Que é o que a gente sabe. Toque de mão, gotícula de saliva, espirro, catarro, superfícies contaminadas. Hoje, eu até conversando, dizendo que assim, hoje até pra gente fazer compra, tá difícil. Porque assim, a gente sai e faz compra. O que é o ideal? A gente chegar em casa e limpar tudo. Tudo que a gente compra. Uhum. Por quê? Porque o vírus ele pode ficar em algumas superfícies. A gente não sabe de que forma, de onde vem, como vem. Então, todo cuidado é pouco. O que me preocupa é ver que as pessoas não dão a devida seriedade à situação. Então, eu vejo pessoas se reunindo, eu vejo pessoas que estão, mas aqui não tem, não, mas eu tô bem. Gente, o que a gente precisa colocar na cabeça é que muitas vezes o vírus, ele não causa nenhum sintoma de gripe, nenhum nada, eu tô bem. E aí eu vou passar para outra pessoa, mas será que essa outra pessoa tem um sistema imunológico tão forte como o meu? Outra coisa importante, Mônica, também, que eu esqueci de ressaltar, é que eu li num artigo que dizia que a maior parte dos sintomas, né, do coronavírus, né, da Covid-19, é por conta do nosso corpo reagindo, os nossos anticorpos reagindo contra aquele ser que é adverso ao meu corpo. Então, eu tenho aí um batalhão de micro-organismos que tentam combater. Aí, por exemplo, um dos fatores é a febre para tentar matar o vírus. E aí vai tendo. Uma grande diferença é que a maioria das pessoas que tiveram o nível mais grave, vamos dizer assim, da doença, eram pessoas que têm um sistema imunológico baixo. É por isso que esse cuidado, né, com as pessoas que têm essas doenças crônicas. E aí, outra coisa que eu esqueci só de falar do coronavírus é a questão do nome. Eu não sei se vocês sabem o porquê do nome Covid-19, Eu né? não sei. Por exemplo, Covid-19, a sigla, né, ela tem o CO de corona, né? Tanto em inglês quanto em português. O V de vírus em português e de virus, né, em inglês. E o D de disease, que é doença em inglês, e de doença. E 19 do ano de 2019, que foi o ano que teve o primeiro caso. Sei da Certo? apropriação do inglês também. Apropriação do Mulher, inglês. para! É uma luta, não nasci para falar inglês, mas vai dar certo um dia. E só para a gente finalizar assim, né, a minha parte, eu quero falar um pouco sobre a questão da ocupação dos leitos no Ceará. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, o Ceará, ele está no topo, nos primeiros lugares de números de casos, de números de mortes, de tudo. A ocupação do Ceará, dos leitos de UTI no Ceará, eram 98% no dia 26 de abril. Nós já estamos em maio. Então, assim, a Sei. tendência a gente sabe que é aumentar. A situação está muito grave. É por isso que o governador está tomando medidas mais, né, mais drásticas, porque é necessário. Então, é Uhum. muito sério, a gente precisa entender que o grande problema de tudo isso é que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele não tem capacidade de dar conta dessa demanda gigante. Porque pode ser que eu tenha né, um sintoma básico e não precise de UTI. Mas tem um monte de pessoas que precisam de respiradores, né, automáticos, né, mecânicos, perdão. E aí, não tem. Aí você imagina, eu acabo os leitos de UTI, acabam-se os ventiladores e começa a chegar gente. E a gente vê pessoas morrendo, né? Porque eu não tenho e não tenho o que fazer. É muito sério. Então a gente precisa tomar consciência. Seguido do Ceará, tem Pernambuco, também com 98%, Amazonas, que é uma situação que a gente tem visto nos noticiários muito sério. E eu fiquei surpresa que eu vi no jornal hoje que o pico ainda não chegou. O pico ainda vai ser semana que vem, se eu não me engano. Ou seja, meu Deus, vai piorar, vai ficar pior. Gente, eu não sei, sinceramente. Eu fico tão preocupada, tão aflita,
E eu vejo que Mas eu tem acho, pessoas que não estão nem aí, né? eu acho que isso era o esperado, sabe? Assim, o mês de maio, o mês de junho, entrar nesse pico mesmo. A curva, ela subir mesmo exatamente nesse período. Então, assim, acho, já é para a gente estar se preparando para entender como a gente vai absorver essas informações do crescimento de contaminação. Exatamente. Então, assim, para finalizar mesmo de verdade agora, é realmente reforçar a necessidade de ficar em casa. Por que que a gente tem que ficar em casa? Porque a gente precisa parar o vírus. Enquanto a gente está circulando na rua, o vírus continua circulando e achando pessoas para se contaminar. Então, é muito sério e por conta disso a gente precisa barrar, a gente precisa cortar. Tem uma animaçãozinha na internet muito clara, que é um monte de linha, aí quando um deixa de sair, um monte de gente deixa de se contaminar, e assim vai, e assim a gente reduz drasticamente o nível de contaminação. O que eu vejo, a situação chegou onde chegou, por conta das pessoas não levarem a sério, exatamente as pessoas não seguirem. Então, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos. Por que que eu tenho que lavar as mãos? Porque o vírus ele é feito por uma cápsula de gordura. Então, quando eu lavo a minha mão, eu quebro essa cápsula de gordura e desestruturo a organização do vírus. Então, ele não vai agir. Renata, eu não tenho álcool gel, não tem problema. Lave a mão com água e sabão em casa, faz o mesmo efeito. O álcool gel a gente sugere, né? Sugerido quando você vai sair, você não tem como estar lavando a mão a todo momento, né? Mas lavar a mão com água e sabão ainda é uma medida de proteção. Então, não saiam de casa, usem máscaras e se cuidem, gente. Por favor, vamos vencer esse vírus. Esse vírus ele não pode ser mais forte do que a gente. E Eu aí, com acho. isso, a gente tem que ficar em casa. A gente muda de rotina. A gente tem que lidar com uma série de coisas que a gente nunca teve. E aí, Mônica, o que que a gente faz? Não é? Vamos ver. Então, assim, quando tu falou de lavar as mãos, eu lembrei da história da panela, né? A panela a gente lava com o detergente, né? Sim. Que tem essa função de tirar a gordura. Então, as mãos a gente pode lavar com o detergente também com essa função de tirar a gordura. Renata, eu estava vendo que em janeiro desse ano, a OMS, ela sinalizou um estado de emergência internacional diante da situação que nós estamos vivendo. Então, assim, é o mais alto nível de que ela poderia sinalizar de risco que as pessoas estão passando, né, diante dessa situação com o coronavírus. Tu tá escutando a minha filha fazer barulho? Ela rindo? Ou não? Ou tá atrapalhando? Não, Não, né? não, tá Então, tranquilo, se pode vocês continuar. escutarem miado de gato, são três que tem aqui em casa, vocês escutarem risada da minha filha. Então, assim, coisas que acontecem incontroláveis acontecem. Mônica, Então, deixa eu te cortar só porque, só com um comentário que aqui, uma pessoa tá dizendo assim, ficar só em casa não dá. Gente, não dá é ficar no hospital. Bora acordar, meu povo. Feliz é ficar em casa. Pior é a gente ficar no hospital sem ter leite e podendo morrer, né? Desculpa, Mônica, lhe cortar, é porque eu vi esse comentário, eu tinha que responder. tá, tudo bem. Então, assim, a gente pode considerar que nesse momento nós estamos vivendo, como você falou, uma situação atípica. Né? A gente não passou por essa situação ainda. Né? Historicamente, se a gente pegar a história, o Brasil ele já passou por 3 pandemias, né? Mas como essa, é totalmente atípico, né? Então, assim, está Uhum. sendo muito diferente, como você relatou. Então, passamos por surtos, pandemias, por epidemias, mas pandemia, nós, nesse momento, é uma história nova, né? Então, assim, a gente pega a história da humanidade no Brasil, a gente teve aí a gripe espanhola, pós Primeira Guerra Mundial, né? E 2009, H1N1, que foi uma pandemia, e agora é essa que traz essas características diferentes. Eu acho que vale muito a pena eu trazer e quer conversar contigo, Renato, o que é a pandemia, né? Surto, epidemia, endemia, eu não vou trazer as definições porque eu acho que não vem ao caso. Mas pandemia, a gente entender por que recebeu esse nome. Ela recebeu esse nome por conta da dimensão que ela está causando. A pandemia, ela vem com essa característica, né, de o quão grande ela é, o quão grande ela se espalha, ela Onde não ela fica só aqui chega, no né? Ceará, onde ela chega, o que ela atinge, ela não está só na minha cidade ou só na sua, ela está no país todo, ela ultrapassa as fronteiras do nosso país, né? Ela está em outros continentes.
A gente sabe que foi o efeito, foi de outros continentes que vieram para cá, mas, enfim, é essa dimensão que ela traz. Então, assim, eu vejo muito esse período em que a gente está vivendo, é um processo em que a gente passa por uma desequilibração. E aí a gente tem que tentar criar estratégias de se equilibrar. É como se a gente tivesse uma corda bamba, né? E aí a gente se equilibra nessa corda bamba, num processo de aprendizagem, de adaptação. E esse desequilíbrio, ele vem em muitos âmbitos, né? Ele está na saúde, ele está na saúde física, na saúde mental, na economia. Então, aí, em vários aspectos da nossa vida, a gente vai ter esse desequilíbrio. E se a gente parar para pensar que cenário é que essa pandemia, né, a quarentena, que cenário é esse que eles têm nos colocado, que ela tem nos colocado? Se a gente elencar, a gente está num cenário de um excesso de notícias sobre a pandemia. A nossa rotina, ela foi tirada, nossa rotina de acordar e ir para o trabalho, vir em casa, almoça, volta para o trabalho, faz uma atividade física, vai para um lazer, foi nos tirado. Uma nova rotina precisa se estabelecer, né? O distanciamento físico é o que mais, assim, está pegando na vida das pessoas, que é o distanciamento físico. É esse cenário que nós estamos, né? E como eu te falei, vem todas essas consequências, diante de tudo isso, vem aí as consequências sociais, econômicas, políticas e etc., né? Que a gente não vai entrar muito nesse mérito. E assim, esse novo cenário que a gente vive, né? A gente está sobre um novo palco. E esse novo palco, ele começa a aparecer para esses atores desse novo palco, a questão do desconforto emocional, sabe? E nesse desconforto, a gente pode começar a sentir alguns processos de adoecimento. E aí tu me pergunta assim, tá, Mônica, por a gente estar nesse desconforto, estar nesse momento, todo mundo vai adoecer? Não, né? Mas existe uma maior probabilidade do adoecimento surgir, ou de pessoas que estavam super bem, e aí se intensificar esse adoecimento, sabe? Então, não tem como a gente dar garantia dessa situação. A gente pensa nisso, né, com um cuidado muito grande, uma preocupação, porque as pessoas estão vivendo nesse processo de isolamento, ou pelo menos é para ver, a maioria das pessoas estão nesse processo Pelo menos de é para isolamento. ser, né? É para ser, né, esse isolamento social, isolado das pessoas, isolado das coisas que gostava de fazer, nesse isolamento físico. Quando a gente fala isolamento, a gente tem que pensar que é o isolamento físico mesmo, o isolamento corporal, de entrar em contato com essas Então, pessoas, tá. né? E o isolamento das Mônica, coisas... Fala. uma coisa que eu vivi hoje, que eu acho que vai de encontro com o que você está falando. Hoje eu saí para fazer compra assim, eu só estou saindo mesmo, em último caso, para comprar comida, porque é necessário, mais tipo, com massa, enfim. E aí, quando eu cheguei na fruteira, eu encontrei uma grande amiga. Em outros tempos, o que é que a gente faria, né? Daria Corria aquele para dentro. abraço, aquele beijo. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo. Pode ser uma coisa besta, né? Mas assim, eu não poder ter abraçado como eu faria antes, isso mexeu muito comigo. Então, essas coisas é que vem mexendo, né, com o nosso psicológico. A gente tem que saber lidar com isso. Exatamente. Pelo teu bem, pelo bem dela, pelo bem da tua família, das pessoas próximas a ti, né? E aí, como eu Uhum. estava falando, né, esse isolamento que ele é causado, inclusive o isolamento das coisas mais básicas, sabe? De tu ir na tua calçada e conversar com o vizinho. No trabalho, você trocar o papo. No trabalho, na hora do intervalo, senta, toma um café, come um biscoito. Então, assim, tudo isso vai nos fazendo falta. E isso, a princípio, né, causa aquele espanto, mas o sofrimento talvez não seja tão grande, mas quando isso vai passando, a gente vai percebendo que a gente perdeu, pode inclusive causar a sensação do luto, né? O luto pela a perda do que eu tinha e não tenho. E aí nós, seres humanos, nós precisamos do outro, né? Precisamos do outro para sobreviver. Nós somos os únicos seres que nós precisamos do outro. Se jogar um cachorrinho na água, o que é que ele faz? Ele sai nadando, né? Por ele mesmo, é do instinto dele. Se me jogar na água, eu afundo, né? Porque eu preciso do Eu outro. também. Para eu me alimentar, eu vou precisar. Para eu começar a me alimentar, eu precisei da minha mãe, né? Então, assim,
a gente há essa necessidade das outras pessoas. Uma vez eu vi uma reportagem que um velejador, ele passou 80 dias navegando em alto mar sozinho. Ele disse que a maior dificuldade dele foi ele não ter contato com ninguém. Não ter contato com ninguém, inclusive para colocar a culpa nas pessoas, nos erros que aconteciam, porque se tivesse uma pessoa, ele poderia pelo menos dividir a culpa, né? E aí ele disse que foi o sofrimento maior dele. Enfim, mas diante de tudo isso, né, a gente vai pensando que sentimentos a gente vai tendo, né? Então, assim, a situação da pandemia, ela vem manifestando talvez alguns sentimentos na gente, e aí eu posso te elencar alguns sentimentos, né? O medo é um dos principais, e o medo de quê, né? Por que que tu não abraçou tua colega? Né? Talvez o medo, né, tenha surgido aí. Então, assim, o medo do vírus, o medo de contrair a doença, o medo de transmitir. Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas dizerem assim: eu queria era pegar logo essa doença, eu queria era contrair logo esse vírus, pelo menos me livrava. Ou se eu pegasse logo agora, enquanto os hospitais não estão cheios, eu pelo menos ia ter a certeza de que se eu precisar ser entubada, vai ter um tubo disponível para mim. Então, assim, o que que isso traz, né? É um medo da incerteza. De que rumo essa doença pode trazer? É o medo. Será que eu vou ter condição física para eu suportar essa doença? Será que eu estando com ela, eu vou transmitir para as outras pessoas? E para quem eu vou transmitir? Tem pessoas na minha casa que são mais vulneráveis, são de risco. E Então, eu acho que assim, é isso mesmo, Mônica, porque assim, às vezes, quando você fala assim, às vezes a gente pensa muito na gente, né? Ah, eu me livro, eu quero pegar logo, mas assim, eu preciso pensar no outro, porque pode ser que eu pegue e não tenha nada, mas será que se eu contaminar outra pessoa, ela vai ter o mesmo desempenho que eu? Será que ela não vai ter um nível mais grave? Né? A gente precisa pensar muito no outro, a empatia nesse momento é muito importante, né? isso. E o medo envolve tudo isso, sabe? Outro sentimento que pode surgir, que é comum surgir, é a questão da raiva. Raiva de quê? Estamos todos em casa, raiva do quê, né? Gente, a raiva da rotina que você perdeu, a raiva da rotina, ou uma nova rotina que você tem que se estabelecer. Aqui eu estou dando exemplo, né? Mas pode existir outras formas de raiva. A raiva de você, de repente, perder o controle da situação, no sentido, poxa, quem é que disse que eu tenho que estar dentro de casa, né? Esse vírus aí que tá passeando pelo mundo e que me coloca no estado de confinamento. Então, eu perco o controle da minha vida no sentido de não fazer o que eu fazia antes, sabe? Então, isso causa um desconforto muito grande. Outro sentimento é a solidão, né? A solidão, tem pessoas que moram só, né? Que não tem parentes que possam e não pode visitar, então a solidão é muito comum. E a solidão também, mesmo às vezes a gente tendo pessoas dentro de casa, esse sentimento ele pode estar sim presente na nossa vida, diante de todo esse A cenário que Fabíola está falou aqui, acontecendo. Mônica, de ansiedade também. A Fabíola Uhum. comentou. Sim, e é uma das coisas que pode surgir, é a ansiedade que tem surgido, na verdade, a ansiedade, o estresse, a depressão. E a gente pode pensar em situações que elas tanto podem acontecer agora, surgir agora, como pós, pós-evento, sabe? Algumas pessoas elas podem levar de boas, entre aspas, né? Levar de maneira confortável, entre aspas, novamente, mas só depois é que elas começam a refletir sobre o passado e começam a sofrer quando tudo isso passa. Isso tem muito a relação com a tristeza, né? A tristeza surge nesse momento. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a tristeza surge, porque a tristeza ela vai surgir em qualquer momento da nossa vida. Todos esses sentimentos, eles vão surgir em qualquer momento da nossa vida. E a tristeza, você precisa começar a observar se essa tristeza ela é momentânea, ou se você está amanhecendo, passando o dia e dormindo com essa tristeza. São duas formas diferentes. E aí, às vezes, a gente tem que cair no erro de tentar se autodiagnosticar, sabe? Então, tem que observar mesmo como é que está funcionando essa tristeza e, de repente, não se autodiagnosticar com uma depressão, dizer, eu estou assim, então eu estou com depressão. Então, tem que ter esse muito cuidado e o diagnóstico somente com o profissional, embora você Mônica, conheça alguns sintomas. quando a gente Fala. fala, quando você fala desse medo, quando ele persiste, né?
A gente pode dizer que quando esse medo ele passa a nos dominar, a ser durante, por exemplo, todos os momentos do dia, já seria um caso de procurar uma ajuda médica, né, de um Dependendo psicólogo, de algum profissional, ou não, ou isso pode variar, como é? Uhum. Então, assim, você tem que avaliar que medo é esse, que tamanho esse medo está influenciando na tua vida, o quanto ele está te prejudicando. Você está sabendo lidar com medo? Se você está sabendo lidar, ok. Mas se você não sabe lidar, esse medo está atrapalhando a tua vida, tanto presente como você tem uma antecipação das coisas ruins, né? Que tudo pode acontecer, amanhã pode acontecer algo ruim, você fica nesse pensamento repetitivo. É bom, sim, é hora de você procurar um profissional, sabe, Renata? Então, você tem que avaliar o quanto isso atrapalha a tua vida cotidiana. Se te atrapalha, buscar ajuda, sabe? E esses sentimentos, né, que eu te falei, eles são comuns na nossa vida e talvez eles se intensifiquem mais ainda nesse período. O que fazer com esses sentimentos, sabe? Esses sentimentos, ele não é essa caneta ela está me incomodando aqui, perto de mim. Eu vou pegar essa caneta e vou distanciar ela de mim. Resolvi o meu problema. Simples, né? Então, assim, o Uhum. medo, não, eu não consigo. Onde é que está o medo? Eu sinto medo. Onde é que está o medo? É nas minhas mãos? É no meu corpo? É na minha cabeça? É nos meus olhos? Ou está todo o meu corpo? O que que eu vou fazer com esse medo ou com esses outros sentimentos? Gente, brigar com eles, porque eles estão aí, o sofrimento vai aumentar. Então, o que que eu posso fazer? Acolhe. Acolher esse sentimento, entender por que que este sentimento está ali, o que é que te leva a fazer com este sentimento. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é ser empático. Empático com o outro. Lembra das Uhum. competências socioemocionais, que a gente tanto vê. Exatamente. A gente trabalha tanto, É, né? exatamente, é super de boas a gente desenvolver a empatia com o outro, né? Desenvolver a empatia como? Tentando entender o outro, tentando ajudar o outro na medida do possível. Mas aí eu faço um convite. E por que que você não desenvolve a empatia com você mesmo diante desses teus sentimentos? Sabe? Entender esses teus sentimentos, saber procurar uma melhor estratégia de como lidar. Ser gentil com você, ao invés de você brigar, você ser gentil. E assim, esses sentimentos, eles são verdadeiros. Tem algo acontecendo no ambiente que ajuda a estimular esses sentimentos que são desagradáveis. É uma situação difícil que nos coloca, né? Precisamos nos adaptar. Eu não me recordo, tu pode até me ajudar. Darwin ele fala que a adaptação ao ambiente causa uma sobrevivência melhor, né? Então, assim, Exatamente. talvez Os nesse mais momento, adaptados sobrevivem, né? sim, Eu me talvez nesse lembrei momento. muito disso nesse período. Muito. Darwin, Santo Darwin. Então, talvez nesse período, nesse processo de empatia e gentileza, seja uma forma da gente Se aprender a adaptar. lidar com esse ambiente e viver melhor, né? Então, assim, Porque só é que. assim, né, Mônica? Nesse momento, ou a gente se adapta, ou a gente pira, né? Então, assim, é melhor a gente tentar se adaptar e buscar melhorar, lidar com isso da melhor forma possível. Uhum. Talvez algumas pessoas estejam dizendo assim: ah, é muito fácil falar isso, que a gente precisa se adaptar, que os sentimentos estão lá, que acolhe esses teus sentimentos. Como é que eu vou acolher? Não é fácil falar. Por que que não é fácil falar? Porque eles são difíceis de entender mesmo como é que a gente vai fazer isso. E praticar isso é um desafio, sabe? Praticar esse acolhimento, a aceitação mesmo. Mas a gente não pode deixar nisso. Ah, vou brigar com os meus sentimentos, eu vou sofrer ainda mais. Sabe? A gente precisa, na verdade, é aprender a lidar com esses momentos, a lidar com as emoções, a cuidar das nossas emoções. Talvez isso a gente consiga um pouco desse equilíbrio emocional. E quando a gente fala do equilíbrio emocional, a tua parte assim foi super importante porque traz mais a condição física, né, do cuidado orgânico. E aí, como foi importante a gente juntar o teu pensamento com o meu, porque tu traz essa parte mais ligada ao orgânico, né? E aí eu trago a parte do emocional. E aí vem que a gente colocar essas coisas na balança e perceber que um não é mais valoroso do que o outro, que eu preciso dos dois para eu viver bem. Eu não sou um corpo separado dos meus sentimentos, ele está tudo junto, sabe? E um interfere no outro, né, Mônica?
Sempre, sempre, total, viu? Um interfere no outro. Se eu estou com uma boa condição física, se eu estou com uma má condição física, eu posso, né, desenvolver algum adoecimento psicoemocional e vice-versa. Também é comum que alguns adoecimentos psicoemocionais eles têm uma interferência física também, sabe? E Uhum. assim, como a gente pode viver nesse novo cenário? Que valores eu posso estar fortalecendo? Eu acho que o valor da família, o valor da amizade, criar uma rede de apoio, sabe, Renata? E assim, essa rede de apoio, ela vai te ajudar nesse enfrentamento. Então, pessoas que você gosta, você fortalecer, pessoas ou amigos, ou familiares. E aí eu vou trazer o exemplo do grupo de amigas. Do grupo de amigas que, nesse processo de pandemia, que ninguém sabe quem é, né, Renata? Que Não, nesse período de pandemia, a gente resolveu se ligar mais, né? A gente resolveu interagir mais, e aí eu percebi que isso fortaleceu as amizades. E esse grupo de WhatsApp, ele acabou sendo para falar das angústias e falar das coisas boas, porque a gente também não vive só de angústias, né? A gente uhum. vive de coisas boas, a gente se diverte. E assim, de como a gente canalizar essas nossas amizades. E então, o que que a gente fez? Né, que aí pode ser que se adequou muito para o nosso grupo, serviu para o nosso grupo, mas nem toda receita de bolo serve para todo mundo. É, E a gente tem que aí, se conhecer, né? exatamente, vem a questão do autoconhecimento. E aí veio os nossos desafios, né? Que primeiro foi dançar, tive que dançar, né? Me desafiei a dançar, foi muito engraçado. Parecia um boneco de Olinda, mas vamos lá. Depois veio o desafio da comida, né? Fazer um prato e apresentar. E aí o terceiro desafio, estimulado pela nossa amiga Iracema, que já tem uns vídeos bombando no YouTube, né? Sobre português. E aí vem esse terceiro, que é essa live, que é um baita desafio, não é? Então, Não, assim, só Deus veja sabe como, como é que a gente está aqui, né? mas veja como essa rede de apoio, ela tem nos fortalecido e, de certa forma, amparado uma a outra, sabe? Para ajudar a viver esse momento de crise, porque o que nós estamos vivendo é uma crise. Se eu não me engano, a letra da música do Lulu Santos diz assim: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo Tudo sempre sim que passa. passará. E é isso, tudo isso vai mudar e não vai ser do jeito que foi hoje, nem do jeito que foi ontem. Vai ser algo bem diferente. Vamos Eu sempre acho que a nos gente nunca mais adaptando. vai voltar a ser como nós somos um dia. Nada vai ser igual, né? Acho que acredito que a gente vai ser pessoas melhores, né? E assim, tem gente que acha que vai acontecer um milagre. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou me transformar numa pessoa super mega boa. Mas não é esse milagre, sabe? São transformações mesmo, são transformações na nossa vida, são transformações no contexto em que a gente está, sabe? E, enfim, essa crise, tem muita esperança que essa crise passe, como toda crise que passou, sabe? Uhum. E, assim, essa é a grande esperança e a gente precisa ter essa esperança, não como algo utópico, algo que seja fantasioso, mas baseado no que a gente pode pesquisar, no que a gente pode estudar, né, com coisas reais. Eu acho que a gente pode fazer isso e ressignificar todo esse processo. Precisa a gente ressignificar, e à medida que a gente ressignifica, por um lado, que melhora a qualidade de vida da gente, a gente vai sair dessa de forma resiliente, sabe? Com um aprendizado, entendendo que a gente pode se transformar numa vida diferente e melhor, sabe, Renata? Exatamente, mano. E E assim, eu acho que é muito válido quando você fala isso, e principalmente no sentido de que não é receita de bolo, né? Pra não gente foi é. muito importante esse momento de união, de desabafar, de muitas vezes a gente tá lá só falando de dados, nossa, tá aumentando, e outro chega lá, não, gente, vamos mudar o foco, não é só isso. Então isso vai nos fortalecendo, né? Eu amo dançar, né? Eu amo dançar. Eu acho que foi eu que comecei nesse fuxica aí de, vamos Foi. dançar. Então, assim, para mim, Renata, é uma coisa que me deixa muito bem, que me deixa feliz, né? E aí eu acho que volta quando a gente fala do corpo, né, e dos sentimentos e da alma e de tudo. Quando a gente dança, a gente libera uma série de hormônios, né? Endorfina, serotonina, tudo isso. E esses hormônios, eles nos dão uma sensação de prazer, né? Alimentam a nossa alma. Então a gente tem que estar casando. Eu não gosto de dançar, mas eu gosto, sei lá, de fazer. Não sei, eu acho que nesse momento é o momento que a gente precisa se conhecer
E tentar Sim, buscar ajuda para não ficar. Porque assim, quando a gente muda a rotina, né, Mônica, a gente meio que se perde, a gente perde o domínio. Nossa, eu mandava, era eu que estava, o que que eu quero, o que que eu faço, e a gente não pode mais fazer isso, né? é uma perca total, é a corda bamba que eu te falei, sabe? E assim, e nesse período, Exatamente. nessa corda bamba, a gente está cheio de informações, né? Cheio de informações, gente. E assim, é preciso ter cuidado com essas informações, sabe? Um dia eu experimentei passar o dia em frente à televisão para ver o que que acontecia. E aí, as mesmas informações que eu via de manhã, eu via à noite. E assim, teve um dia que eu estava assistindo televisão, e aí, assim, não, eu preciso mudar, porque tem informações que elas são de forma tão exagerada que acho que não vale a pena assistir. Lógico, eu não estou dizendo aqui que a gente não é para assistir, não é para se informar. Precisamos dar informação para saber como anda esse processo, né, do vírus, o que, é que está evoluindo, que cuidados a gente precisa ter, mas a gente tem que selecionar onde buscar, o que buscar, a forma mais adequada e na quantidade certa. Eu diria que assistir, buscar uma informação sobre isso uma vez no dia, sabe? Eu acho que vale a pena. E de preferência não à noite. Eu não Para não buscaria, atrapalhar o eu sono, não né? buscaria informações que sejam, de um lado, de certa forma, que mexam muito com o emocional durante a noite, sabe? E na busca desse equilíbrio, eu acho que a gente tem que ser observadores de nós mesmos, como você fala sobre o autoconhecimento, né? Então, nesse processo, eu já vi várias situações onde as pessoas, ora, estão se sentindo sobrecarregadas. Por que que estão se sentindo sobrecarregadas? Mas estão em casa, calma. Mas eu estou trabalhando para a minha instituição em casa, eu tenho meus afazeres de casa, eu tenho filho, eu tenho um monte de coisa, eu começo a ser uma pessoa tarefeira e querendo ocupar meu tempo, eu não posso descansar. E aí, quando chega o final do dia, a exaustão, o estresse. Por outro lado, tem aquelas pessoas que sofrem por estarem ocupando o seu tempo, por, talvez, de uma maneira não proveitosa. Passa o dia nas redes sociais e quando chega o final do dia, vixe, o que, que eu fiz da minha vida? Passei o dia nas redes sociais, não fiz nada produtivo. E aí vem a questão da culpa, sentimentos desconfortáveis, sabe? Sentimentos que não ajudam muito. Aí vem aquela sensação de, poxa, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Aquela sensação de insegurança, de não poder, de não E controlar assim, a Mônica, às situação. vezes eu olho, eu vejo assim, a Mônica tá produzindo, a Mônica tá estudando, porque hoje a gente vive de postar, né? Aí assim, a Mônica tá Sim, produzindo, eu não fiz nada. comparação. E aí eu começo a me culpar. Eu passei por isso, entendeu? Tipo, de ver algumas pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro muito. Tipo, as pessoas fazem, produzindo mil coisas e eu não conseguia. Eu digo, meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu sou incompetente e tal. E dava aquele surto, sabe? E aí depois passava. Mas assim, tem esses momentos realmente. Uhum. E vem a comparação e a culpa, E a né? culpa, com certeza. Exatamente. E às vezes isso surge muito da sensação da gente não conseguir lidar com a situação, eu não ser capaz. O outro é capaz, mas eu não sou capaz. E o quanto isso é angustiante, o quanto isso mexe. E daí a questão de buscar apoio, né? Buscar apoio familiar, buscar apoio na família é muito importante, sabe? Eu vejo que talvez a gente ainda esteja perdido na rotina. Gente, são Estão 2 meses. dizendo aqui assim, ó, na verdade, eu estou com saudades da minha antiga rotina. A Kátia falando. Kátia, quem não tá, mulher? Acho que todos nós. Então, assim, a gente talvez esteja. Se a gente pensar 2 meses para esse processo de adoecimento, é muito tempo, É né? muito. Mas se a gente pensar 2 meses para mudança de comportamento, é pouco. Então, assim, nós estamos rastejando, talvez, para se adaptar a uma nova rotina. Então, gente, não é fácil. Não é fácil você mudar da noite para o dia. Minha rotina era A e agora minha rotina é B, tá tudo show, tá tudo beleza. É uma experiência nova, sim, que a gente precisa se adaptar, mas vamos com calma. Vamos com calma que é para dar certo. E aí, Renata, voltando falando as questões do medo, sabe, gente? É muito importante a gente, nesse momento, ficar atenta se a gente não está com aquela, poxa, eu tenho dificuldade de dar conta da minha vida nesse momento. O que é que eu posso fazer? Será que eu vou ser competente o suficiente
para eu não confundir os sintomas da gripe com os sintomas, né, do coronavírus? Será que se eu procurar um posto de saúde, será que eu posso ir buscar a saúde no posto de saúde? Será que eu posso ir lá? E se eu chegar lá, será que eu vou me infectar? E aí eu chego em casa e vou infectar as outras pessoas? Vem todo aquele sentimento de desamparo, muitas vezes, do tédio, da solidão, se sentir vulnerável. E ainda tem a questão financeira, né, que está mexendo muito com o momento, com o Brasil, não é só com aqui, é com o Brasil, é com o mundo que está mexendo a questão financeira, né? E isso faz toda a diferença. E me perguntar assim, Mônica, e aí, o prazo, né? Para esses sentimentos, quando passar tudo isso, esses sentimentos vão passar? Não sei. Não tenho essa resposta. O que eu sei é que não se tem prazo para isso acabar, né? O que eu sei é que a nossa história mudou. Nós somos atores dessa história. Daqui uns dias, né, nós estaremos contando aí, eu estarei contando para os meus netos essa história. Agora, o que eu vejo que essa pandemia fez de diferente, porque, assim, de tudo tem um lado positivo, sabe? Como assim, na pandemia tem um lado positivo, né? Eu vejo que, se por um lado essa pandemia, ela traz o distanciamento social, o distanciamento das pessoas, ela traz uma nova perspectiva. Faz a gente parar, pensar e dizer, eu vivo em comunidade, eu pertenço a uma coletividade. Como faz falta, né? A gente percebe que faz falta o outro. Isso. O quanto faz falta, o quanto eu dependo do outro para eu sobreviver, para a nossa sobrevivência, o quanto precisamos do outro e o quanto o outro precisa da gente para contar essa história, sabe? Então, talvez nesse período a gente entenda que é preciso valorizar mais o outro, sabe? E assim, como, né, a gente valorizar o outro? Com todo esse entendimento, com tudo isso que você falou, dos cuidados essenciais que a gente precisa ter, sabe? E a gente precisa, nesse momento, procurar soluções para todos esses problemas que estão próximos da gente. Como eu te disse, apesar de alguns momentos a gente se sentir desamparado e desvalorizado, é hora de parar. Stop. Sinalzinho vermelho, para. Se coloca numa posição de não se julgar tanto. Nem se cobrar, não é, Mônica? Isso, de não ser crítico, não se cobrar com você mesmo. Entende, sabe que os motivos que estão te levando a isso. É hora de planejar as coisas, é hora de replanejar a tua rotina, é hora de planejar, talvez criar um projeto de vida nesse momento. E eu acho que vale a pena trazer pontos importantes, sabe? Que para esse momento todo, para talvez dar um certo conforto, não sei se chega a ser um conforto, mas te ajuda buscar informações confiáveis baseadas em evidência. O que são informações baseadas em evidência? Baseada na ciência, né? A ciência está aí para nos ajudar. E exatamente. Lembra que em outros momentos da sua vida, você pode ter tido momentos difíceis. E se você está aqui hoje, é porque você superou esses momentos. Não sei como, né? Mas cada um pode avaliar. E a gente, nesse momento, talvez promover uma vida mais ativa, uma vida mais valorosa, mesmo diante de, né? Diante de tudo isso que está acontecendo. Talvez buscar um planejamento, esforço, sabe? Ser persistente, ser determinado, sabe? Uma coisa que eu... não, tô dizendo, gente, é normal, a gente vive assim, se trocando. Uma coisa que eu percebo, Mônica, é que assim, a gente vivia reclamando da rotina, que não tinha tempo para nada, que vivia na escola, que vivia não sei o quê. Nunca encontrei. Às vezes eu percebo que eu deixei de encontrar muitas pessoas, eu não tenho tempo, eu quero ver fulano, mas eu não vou porque eu não posso, tem as coisas da escola, né? Ou, enfim, da nossa rotina, antiga rotina. E hoje, cadê? A gente quer e não pode. Então, assim, uma coisa que eu acredito, que eu quero mudar, que a Renata quer mudar depois que tudo isso passar, é ter tempo para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente não pode, pelo menos não mais, esquecer as pessoas, né? Esquecer os vínculos e focar só no trabalho, porque a gente tá aí, prova viva de que hoje
Tá aí, a gente está trabalhando, tá, mas é de uma outra forma. A gente queria ver os nossos amigos, abraçar, beijar e não pode. Então, eu acredito que a gente focar e Perto, ter né? mais tempo para os outros, para momentos que nos façam bem, que nos acolham, eu acho que é essencial. A gente valorizar os pequenos detalhes, sabe? As coisas que o dinheiro não compra. Sim, exatamente. É isso que eu estava falando agora, né? É o valor que a gente vai dar para essas pessoas, né? Entendendo a questão da coletividade. E diante Exatamente. disso, né? É importante a gente entender, pessoal, que assim, nem todo sofrimento que a gente está passando, isso significa um adoecimento. Sofrimento a gente vai ter durante toda a nossa vida, faz parte. Os sentimentos que eu falei no início fazem parte da nossa vida. E assim, agora, mas será que o sofrimento ele pode causar? Pode. E aí vem aquilo que eu falei. Olha o quanto esse sofrimento está atrapalhando a tua vida, em todos os sentidos, a tua vida pessoal, a tua vida profissional. Olha o quanto ele está atrapalhando. Se esse sofrimento está atrapalhando, aí sim, ele pode te levar a um adoecimento, sabe? Então, isso na cabeça, tá? Nem todo sofrimento é um adoecimento, mas pode levar. E aí, Exatamente. será que tem alguma pergunta? Tem várias. A Eu nível não do estou assim, conseguindo eu acho que visualizar, eu acho que eu como é que chama? desativou. Eu É, eu vi não aqui estou algumas conseguindo. perguntas, eu anotei porque tem umas que eu não consegui, mas uma era a questão da porcentagem do álcool. No caso, é o álcool 70, a gente sabe que é o 70%, que é uma porcentagem que o álcool ele não evapora tão rápido, ele fica ali um tempinho na pele ou na superfície para conseguir matar ali o micro-organismo. E outra coisa, essas duas perguntas foram da Neuziane, foram as duas que eu consegui ver, né, e anotar. Foi se a gente pode pegar duas vezes. Ainda não tem nada ao certo disso, né? Ainda existe essa dúvida se uma pessoa ela pode pegar. Ainda não tem nada na ciência que comprove que eu peguei e estou imune. Ainda não tem. E outra Sim. coisa que faz foi para você que eu anotei foi uma mãe perguntando o que fazer com as crianças agitadas. Beijo, Wellington, meu querido. Foi uma mãe que O que fazer com perguntou. as crianças agitadas? Eu acho que a gente podia pedir ajuda a Iracema e a Ana Márcia. O que, é que tu acha? Exatamente, vai, Iracema. Então, assim, o que é que essa mãe já fez, né? Tem que ver, saber o que é que essa mãe já fez, porque eu posso, né, dar uma dica, mas será que ela já fez, né, com essa criança? Que atividade lúdica ela já utilizou? Qual a idade dessa criança? Essa criança está estudando, ela está se ocupando com coisas da escola? Quais brincadeiras ela está utilizando? Né? Então, tem Mônica, que a saber gente está muito sobre terminando isso. aqui. A gente vai só reiniciar para finalizar. Eu vou só encerrar, a gente finaliza só para dar tchau e fazer as considerações finais. Tá certo. Vai.